Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de Química. Vamos aprender massa atômica. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente! Na aula passada, a gente aprendeu o conceito de massa. A gente também aprendeu que massas diferentes exigem unidades diferentes. Então, por exemplo, a massa de uma baleia azul é expressa em toneladas e a massa de um comprimido expressa em miligramas. Note que, apesar de possível, é muito pouco prático você expressar a massa de um comprimido em toneladas ou a massa de uma baleia azul em miligramas. Da mesma forma, pessoal, massa e adequação também vão existir em química, principalmente quando nós trabalharmos com unidades relacionadas ao átomo. Então vamos lá. Então, massa atômica, gente. Átomos, moléculas e outros entes atômicos relacionados vão exigir unidades adequadas. Então você vai perceber que grama é uma unidade muito pouco prática para a gente trabalhar com átomo. Só para vocês terem uma ideia, a massa de um átomo de hidrogênio, no seu isótopo mais comum, vai valer aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Falar essa unidade é pouco intuitivo para a maioria das pessoas. Exatamente por isso, a gente vai trabalhar com uma outra unidade, que é a chamada unidade de massa atômica, que eu já explico para vocês. Exatamente pelo fato dessa unidade, grama, para átomo, não ser uma unidade tão intuitiva, foi criada uma nova unidade, que é chamada de unidade de massa atômica. A gente representa a unidade de massa atômica através do símbolo U. Antigamente era muito utilizado o U.M.A, o MA. Só que isso meio que caiu em desuso. A gente usa mais U para representar unidade de massa atômica. A mesma massa de um átomo que a gente viu aqui que vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, que equivale ao valor aproximado de um átomo de hidrogênio, se a gente expressar esse valor em unidades de massa atômica, a gente vai perceber que isso vale 1 U, ou seja, um átomo de hidrogênio tem massa aproximada de uma unidade de massa atômica. Bem tranquilo, né, gente? Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Vamos continuar. Continuando, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a massa atômica em si. A unidade de massa atômica ela foi criada atribuindo seu valor de uma unidade à massa de 1/12 de um átomo de carbono 12, que é a variedade isotópica mais comum do carbono. Nerk, eu não entendi. Então vamos lá. Imagina um átomo de carbono. Por enquanto eu não quero falar muito de isótopo, mas existem outras variedades de carbono, como por exemplo o carbono 14. Então a gente vai pegar a variedade mais comum, que é o carbono 12. Pegando essa variedade e cortando em fatias, 12 fatias, a gente pega uma dessas fatias. Essa fatia, a gente vai falar que vai ser a nossa unidade padrão. Nesse caso, vai ser a nossa unidade de massa atômica. Então, sempre que eu me referir a átomos, normalmente eu vou utilizar essa unidade. Isso significa que um átomo de carbono 12 tem massa de 12 Us. Até aí, acredito que sem grandes crises, né, gente? Se nós pegarmos, para comparação, uma balança fictícia, se a gente pegar um átomo de hidrogênio e nós pegarmos esta unidade para servir como a nossa massa padrão, a gente vai perceber que um átomo de hidrogênio possui massa aproximada em relação a essa medida. Ou seja, existe aqui mais ou menos um equilíbrio. Então nós podemos falar que um átomo de hidrogênio possui massa de uma unidade de massa atômica também. Olha como o conceito fica mais intuitivo. É muito mais simples eu falar que um átomo de hidrogênio tem uma unidade de massa atômica do que eu falar que um átomo de hidrogênio tem massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Continuando, pessoal. Vamos lá, então. Máquina do tempo, avançando. Aqui. Gente, vamos falar um pouquinho de média ponderada. Quando você consultar uma tabela periódica, você vai perceber que a massa do carbono não vale 12. Olha só. Voltando um pouquinho. Aqui nós temos o carbono. Naturalmente, o carbono 12. Pessoal, se você fatiar o carbono 12 em 12 fatias, naturalmente 12 fatias tendo massa cada uma de uma unidade, naturalmente todo o carbono, todo o átomo de carbono, teria, obviamente, 12 U de massa, correto? Só que isso não acontece
na real. A gente vai perceber que quando você olhar a tabela periódica, a massa apresentada na tabela vale 12,01 e não exatamente 12. Isso vai acontecer pelo fato de que na tabela periódica, todas as massas são o resultado da média ponderada entre as diversas variedades isotópicas, ou seja, entre os vários isótopos. O mesmo átomo pode se apresentar em dois ou mais tipos diferentes, que são os isótopos. Exatamente por isso, a massa de cada átomo é apresentada através da média ponderada. Não se preocupa por enquanto com o conceito de isótopo. A gente vai estudar isso melhor quando nós estudarmos atomística. Então olha só, pessoal, vamos ver agora a noção intuitiva de média ponderada. Aqui a gente tem um exemplo bem claro. Em uma turma, existem 6 alunos com 8 anos de idade e 4 alunos com 6 anos. Qual é a média de idade da turma? Se você fosse fazer a média aritmética, o que você faria? Bom, nós temos 6 alunos com 8 anos de idade. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um desses caras com 8 anos. E 4 alunos com 6 anos. 1, 2, 3, 4. Cada um desses caras com 6 anos. É muito fácil perceber que nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos. Então nós vamos dividir esse resultado por 10. Nós estamos fazendo a média aritmética das idades dos alunos. Se você fizer a continha, você vai obter que isso aqui vale 7,2, ou seja, a média aritmética da idade da turma é de 7,2 anos. Eu poderia simplificar esse cálculo. Olha só, nós temos 6 vezes o valor 8 e 4 vezes o valor 6. Então tá aqui, ó, 6 vezes 8, porque nós temos 6 vezes o valor 8, e 4 vezes 6, porque nós temos 4 vezes o valor 6. Tudo isso, pessoal, novamente dividido por 10. Você nota que esse 10 é o quê? É o 6 mais o 4. Se você fizer essa continha mais simplificada, você vai obter o mesmo resultado, obviamente, que é de 7,2 anos. Gente, por que média ponderada? Isso aqui é uma média ponderada. Porque você percebe que o 8 e o 6 têm pesos diferentes. O 8 tem peso 6 e o 6 tem peso 4. Entendi. A partir disso, pessoal, fazendo essa conta, você vai obter o mesmo resultado que o resultado que você obteve na média aritmética convencional. Olha agora um outro exemplo ainda mais clássico, que é utilizado diretamente nos casos de cálculo de média ponderada nas massas atômicas. Então olha só, note que nesse caso aqui a gente tem também 60% dos alunos possuindo 8 anos e 40% possuindo 6 anos. Como que eu cheguei nesses resultados? Simples. Quantos alunos nós temos? 6 alunos mais 4 alunos. Total de 10 alunos. Nós temos desses 10 alunos, 6 com 8 anos. Então 60% tem 8 anos. E aqui nós temos 40% tendo 6 anos. 40% tendo 6 anos. Então eu poderia fazer esse mesmo cálculo da média ponderada dessa forma. 60 vezes 8 mais 40 vezes 6. E como é porcentagem, eu divido por 100. Isso aqui vai dar o quê? 7,2 anos, que é o mesmo resultado que nós obtivemos nos dois casos anteriores. É exatamente esse cálculo, esse raciocínio, que nós vamos aplicar para o cálculo da média ponderada das massas atômicas. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Vamos ver um caso prático na química. O cloro ele vai apresentar duas formas isotópicas estáveis. Dois tipos, né? O cloro 35, que é 35U, e o cloro 37, que tem massa 37U. O primeiro vai representar 75,4% da quantidade total de cloro existente. E o segundo, pessoal, 24,6% da quantidade total de átomos de cloro existente. Você nota que essas duas porcentagens somadas dão 100%. Qual deve ser, então, a massa atômica esperada do cloro? Vamos ver? Simples, né, pessoal? O que você tem? Você tem que esse cara tem massa 35U e a porcentagem dele é 75,4. Então o que eu vou fazer? 75,4 vezes 35. Tá aqui. Mais, você nota que esse cara tem massa 37 e a abundância dele é de 24,6%. O que eu vou fazer? 24,6 vezes 37. Tudo isso dividido por 100, porque nós estamos trabalhando com porcentagem.
Se você fizer essa conta, pessoal, você vai obter o valor aproximado de 35,5 U. E é assim que se calculam as massas atômicas que estão presentes na sua tabela periódica. Beleza, pessoal? Valeu então!